Olá, bom dia. Você vai ver no Câmara hoje. Plenário aprova projeto que atribui à Polícia Federal a investigação de crimes de ódio às mulheres na internet. Depois do sexto reajuste consecutivo desde agosto, Petrobras anuncia mudanças na política de aumento do gás de cozinha e Câmara debate o assunto numa audiência pública. Representação no Conselho de Ética da Câmara pede a cassação do mandato do deputado Lúcio Vieira Lima, do PMDB da Bahia. Hoje é sexta-feira, 8 de dezembro, agora em Brasília, 9 horas e 1 minuto, pelo horário brasileiro de verão. O Câmara hoje já está no ar. O plenário aprovou, nesta quinta-feira, um projeto que atribui à Polícia Federal as investigações sobre um tipo de crime que preocupa cada vez mais as mulheres. É o uso da internet para a divulgação de mensagens que propaguem a misoginia, que é o ódio, desprezo ou aversão às mulheres. A votação, feita por acordo entre as lideranças, foi incluída entre os atos da campanha 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. O projeto se refere a investigações feitas em caráter interestadual ou internacional e o texto segue agora para a análise dos senadores. A rede mundial de computadores, internet, tem contribuído para a propagação de conteúdos misóginos, ou seja, difundem o ódio e a violência contra as mulheres. Citando o caso da blogueira Lola Aronovitch, a qual teve o seu blog clonado para divulgação de mensagens preconceituosas. Esse projeto, ele não excluiria jamais a importância do papel da Polícia Civil, de todas as polícias que atuam, delegado João Campos, no combate a este crime hediondo que é as agressões que as mulheres sofrem. Ele apenas atribui nos casos interestaduais, que isso tem que ficar muito claro, porque as mulheres estariam assim desamparadas. Então, ele é um projeto que amplia. E agora a gente vai fazer um balanço da semana, de tudo que foi votado, com a nossa participação habitual das sextas-feiras, da repórter de plenário, Dini Moraes. Bom dia, Dini. Bom dia, Carol. Essa foi uma semana em que a reforma da Previdência esteve aí nos bastidores, ocupou todos os bastidores das discussões dos deputados ao longo de toda a semana, mas, enquanto isso, no plenário aconteceram muitas votações, algumas votações muito importantes, não é mesmo? Quais votações foram essas? Vamos falar sobre isso. Então, bom dia a todos que nos acompanham agora pela TV Câmara. É isso mesmo, Carol, a reforma da Previdência é o assunto e vai continuar sendo o assunto provavelmente até o final do ano. Ainda não tem data para ser votado. O presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, voltou a dizer essa semana que só vai colocar a proposta em votação se tiver certeza de que ela vai ser aprovada. Lembrando que precisa de pelo menos 308 votos favoráveis em 2 votações. Então, é uma negociação difícil para o governo, sendo que existe muita resistência frente à proposta aí, mas as negociações continuam e há uma tentativa aí do presidente Rodrigo Maia de colocar a proposta a ser votada ainda este ano. Lembrando, Carol, ainda este ano quer dizer 2 semanas, faltam apenas agora para o fim, né, do ano legislativo, né, para o começo do recesso do legislativo. Mas vamos para as aprovações, vamos falar do né? plenário. Então, as aprovações. Só no plenário da Câmara foram 9 propostas aprovadas. Eu até fiz um esqueminha para facilitar a nossa localização aqui, para a gente explicar um pouquinho de cada uma delas e para a gente se localizar um pouquinho melhor, né? Vamos ver? Bom, olha lá. Petroleiras. Essa daqui é aquela medida provisória super polêmica, que deu o que falar. Ela foi votada no começo da semana. Na verdade, o texto principal tinha sido votado na semana anterior, né? A gente já tinha falado dela na sexta-feira passada e agora faltavam os destaques, é isso? Exatamente isso, Carol. É o texto principal que foi usado como base, né? O que a gente chama de texto base, foi aprovado na semana passada e ficaram faltando mais de 10 destaques, ou seja, mais de 10 pedidos que os partidos fizeram de mudanças nesse texto. Então, tinha uma oposição muito grande dos partidos de oposição, então foi uma votação árdua, mas acabou sendo aprovada do jeito que o governo queria basicamente. O que diz essa medida provisória? Ela dá desconto de impostos federais para as empresas que exploram petróleo aqui no país, as empresas privadas, né, no caso. Dá desconto de imposto de importação para trazer equipamentos de fora, navios de fora, também dá descontos para compra de matérias-primas, enfim, tudo que for usado nesse processo para a exploração de petróleo. E
renegocia dívidas também com a Receita? Isso, tem uma partezinha lá que permite a renegociação de dívidas com a Receita, dívida de imposto de renda, um imposto de renda bem específico, né, que é pago para embarcações, enfim, mas são impostos que estavam atrasados, então essas empresas também vão ter direito a um pacote aí de renegociação com desconto, certo? Vamos passar para a próxima medida provisória, que é a do Recine. Essa daqui trata de um benefício fiscal dado para a indústria do cinema, para facilitar, para incentivar a criação de cinemas no país. Ela já tinha sido prorrogada até dezembro de 2019, isso por causa de um veto que foi derrubado há umas semanas atrás, a gente até falou aqui no jornal. Esse aqui confirma essa data para o dia 31 de dezembro de 2019, então prorroga, porque acabaria esse ano, esse benefício fiscal, e estende esses benefícios fiscais, essa data de benefícios fiscais também para a lei do audiovisual. Então, que na prática dá desconto de imposto de renda para empresas que investam aí nessa área de audiovisual. Inclusive, incluiu a produção de games e videoclipes que não tenham fins comerciais para a lei do audiovisual também. Então, já deu uma mudada aí na lei do audiovisual. FUNRURAL. Essa daqui, na verdade, é um projeto de lei, de uma medida provisória que perdeu a validade. Lembra que a gente até falou na semana passada que tinha uma medida provisória que tratava das dívidas do setor rural e que tinha perdido a validade? Pois é, foi transformado num projeto de lei. Agora está tramitando direto no plenário. Mas esse já foi aprovado também? O texto base dele foi aprovado. E o que diz esse projeto? É curioso, né? Porque teve uma super polêmica em relação à medida provisória e quando virou projeto de lei, a urgência foi rapidamente aprovada, o texto base já foi aprovado também. Foi amadurecendo o debate no plenário, é isso? Isso dá para explicar, Carol. Por que isso aconteceu? Porque a medida provisória ela não tratava de alguns pontos que contemplavam os pequenos agricultores. Aí os partidos de oposição pediram para incluir as dívidas dos pequenos produtores e aí foi incluído aí nesse projeto de lei. Agora não trata só de dívidas de produtores rurais, certo? Junto à Previdência, que é o caso do FUNRURAL. Por isso que até antes falavam, a medida provisória do FUNRURAL. Esse projeto de lei é muito mais abrangente. Ele trata de dívidas de todos os produtores rurais, inclusive empresas. Essa é a grande novidade frente à medida provisória, porque a medida provisória tratava só de pessoa física. Agora não, as empresas também estão incluídas. Então, quem for do agronegócio pode renegociar a dívida. Dívida junto à Receita Federal e junto à Procuradoria. Não, a Procuradoria da Previdência está junto com essas dívidas da Procuradoria da Fazenda, que são dívidas que estão na dívida ativa, certo? Então, todo mundo pode fazer essa renegociação de dívida. E aí foi incluído aí as dívidas também, junto à Embrapa, à Conab. Então são dívidas que envolvem, por exemplo, a compra de semente, a licenciamento de sementes. Então tem muitas outras coisas e também dívidas de agricultores, dos pequenos agricultores. Por isso que ela tem mais acordo e conseguiu tramitar mais rápido. Ou seja, ela teve a urgência aprovada, que permitiu que ela fosse direto para o plenário, não passasse pelas comissões. E também conseguiu uma aprovação, né, relativamente fácil no plenário. Só que esse projeto ele ainda tem destaques a serem aprovados pelo plenário, destaques que ficaram para a semana que vem, ou seja, ele pode ser modificado a pedido dos partidos, dependendo da votação do plenário na semana que vem, tá? Certo. Próximo. Eu vou pular esse da morte do trânsito, que eu quero falar um pouquinho mais para ele mais para frente. Esse da misoginia na internet, a gente acabou de falar agora há pouco. Refis do Simples, o que é isso? É um programa de refinanciamento de dívidas das micro e pequenas empresas, nos moldes do que já foram feitos para as grandes empresas, certo? Era uma grande reivindicação do setor. A estimativa do relator, o deputado Otávio Leite, é que cerca de 600 mil micro e pequenas empresas estejam aí inadimplentes com o Simples, né? Com o pagamento de impostos. Então, isso aqui vai permitir renegociar a dívida, ou seja, pagar essa dívida com desconto em multa, encargo, honorário e dividir em até 15 anos, regularizando aí a situação desses micro e pequenos empresários. A parcela mínima é de R$300, a não ser que seja MEI, aquele microempreendedor individual, que é a pessoa que trabalha por conta própria, tá? Precatórios. Essa proposta é uma proposta que muda a Constituição e dá 4 anos a mais para estados e municípios pagarem o que devem para cidadãos e empresas. Precatório, lembrando, né, gente, é aquela dívida que já foi contestada na Justiça e a Justiça já deu ganho de causa para o cidadão ou para a empresa. Então, os governos são obrigados a pagar até 2020. Essa proposta aqui estende até 2024, dá 4 anos a mais. Só que essa daqui volta para o Senado, tá?
E as compensações à Lei Candir. O que é isso aqui? Na verdade, é uma liberação de 2 bilhões de reais para os estados que perdem dinheiro com as exportações. Quando o estado é exportador, quando se faz exportação de produtos nesses estados, eles têm isenção de ICMS. Então, o estado e os municípios deixam de arrecadar. Então, isso aqui é uma espécie de compensação para esses estados que são exportadores. Quem mais vai receber dinheiro aqui é Mato Grosso, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, nessa leva de 2 bilhões de reais. Então, de todos esses projetos, desses 9 aqui, só esse que eu falei do Fundo Rural, que ainda vai continuar a ser votado aqui na Câmara na semana que vem, e esse da morte do trânsito é que não vai para o Senado. Todos os outros vão para o Senado. Esse do Fundo Rural vai voltar a ser votado aqui na Câmara, e agora eu quero falar da questão das mortes no trânsito. O que é isso, gente? Esse é um projeto que já vai para a sanção presidencial, por isso que eu destaquei ele, tá? É um projeto que muda a forma de penalização para os motoristas que se envolvem em acidente, que causam lesões graves ou mortes no trânsito. Motoristas que estão sob efeito de álcool, drogados ou bêbados, certo? Álcool ou drogas. Eu queria chamar uma tabelinha que eu fiz também a respeito para mostrar como é que ficou a diferença na prática disso. Pode passar, gente. Vamos chamar a próxima tela só para a gente mostrar qual é a diferença. Porque hoje, qual é a grande questão? Cerca de 50 mil pessoas são vítimas de trânsito por ano no Brasil. E uma grande reclamação é de que os acidentes do trânsito, principalmente os que causam morte, eles não trazem uma punição efetiva. Muita gente reclama disso, né? Existem, inclusive, vários movimentos sociais que vêm aqui na Câmara várias vezes no Congresso reivindicar isso. Olha, a gente precisa de uma punição mais efetiva para quem se envolve em acidente de trânsito e quem está com álcool, né? Quem tomou, quem bebeu antes ou quem se drogou antes de dirigir, porque o carro acaba se tornando uma arma, né, Carol? E o que acontece? Ao longo dos últimos anos, a gente viu que a legislação vem sendo, né, ela vem sendo endurecida. Veio a questão da lei seca, né? E então tem aí uma questão, só que tem aí um limitezinho que pode ser ingerido de álcool. Essa proposta, ela queria tirar isso, mas acabou não passando, tá, gente? O que ficou? O que a gente pode dizer que ficou e que vai trazer de fato de diferença? Em caso de morte, como é que é hoje? A chamada reclusão. A pena é de reclusão de 2 a 4 anos. O que é essa reclusão? Reclusão, ela permite regime aberto ou semiaberto. E como é que vai ficar? Como é que é a intenção? Aqui, crime de detenção. Aqui embaixo, perdão, né? é aqui, isso. Regime fechado. Crime de detenção, ou seja, regime fechado, tá? E de 5 a 8 anos. Isso, na prática, também pode trazer uma outra consequência, Carol, que é o fim da conversão das penas em serviços para a comunidade ou cesta básica. Isso, porque quando as penas são menores de 4 anos, o juiz pode transformar isso em pena, na verdade, um serviço para a comunidade ou a cesta básica, né? Que a gente já viu vários casos, tem vários exemplos desses casos aí, né? E a pena ficando em, no mínimo, 5 anos, ela impede essa conversão. Certo? Então, regime fechado e com tempo maior. Na prática é isso. E em caso de lesão, como é que é hoje? Hoje, quem se envolve num acidente de trânsito, quem está bêbado, se envolve num acidente de trânsito e causa uma lesão grave numa pessoa, por exemplo, faz com que ela ampute a perna. Isso não é considerado um agravante, ela responde como lesão corporal normal, como se fosse uma lesão corporal fora do trânsito, certo? E fora de bêbado, sem ingerir álcool. Não é agravante. Agravante é, por exemplo, você não salvar, você não prestar socorro, por exemplo, tá? E não é agravante. Então, o que é? É um crime de detenção com 6 meses a 2 anos, certo? Regime semiaberto ou aberto de 6 meses a 2 anos. Como é que é a intenção de ficar? Regime fechado de 2 a 5 anos. Também agrava a pena e permite o regime fechado. Claro que aí fica a critério do juiz essa questão do regime fechado. Ele pode transformar em regime aberto? Pode. Mas a intenção é que seja regime fechado para os 2 casos, quando o motorista se envolver em um acidente que esteja bêbado ou sob efeito de drogas. A votação desse projeto já foi concluída aqui na Câmara e ele já tinha sido votado no Senado também? Já está concluído, está prontinho para virar lei.
Então, foi para a sanção presidencial. Foi para a sanção presidencial. Legal. Mas algum outro destaque da semana? Teve também uma sessão do Congresso Nacional com análise de alguns vetos? Teve uma sessão do Congresso Nacional que teve 9 vetos que foram mantidos, tá? Só que os vetos mais polêmicos acabaram ficando para a semana que vem, que são vetos, por exemplo, que falam daquela questão da limitação de doações nas campanhas eleitorais, uma linha de crédito específica para Santas Casas, também ficou para a semana que vem, e isso daí provavelmente na semana que vem vai ser votado, porque na semana que vem também tem quase 20 projetos aí que remanejam o orçamento para serem votados na sessão do Congresso, que já foi convocada para terça-feira da semana que vem, Carol. Legal, Dini. Então a gente vai ver que aguarda a gente a semana que vem, ver se essa reforma da Previdência chega, se não chega, se a gente se vai ser votado no plenário ou não. Semana que vem a gente está aqui de novo para conversar e fazer esse balanço da semana. Beleza, é sempre um prazer, gente. Bom final de semana. Obrigada, Dini. Tchau, tchau. Tchau. PSOL e Rede entraram nessa quinta-feira com uma representação no Conselho de Ética da Câmara contra o deputado Lúcio Vieira Lima, do PMDB da Bahia. Os partidos pedem a cassação do mandato do deputado porque ele estaria envolvido no caso das malas com 51 milhões de reais encontradas pela Polícia Federal num apartamento em Salvador, utilizado pelo irmão do parlamentar, o ex-ministro Gedel Vieira Lima. Os partidos PSOL e Rede pediram a cassação do deputado Lúcio Vieira Lima por quebra de decoro parlamentar após ele ter sido denunciado pela Procuradoria-Geral da República no caso das malas encontradas pela Polícia Federal com 51 milhões de reais em Salvador. A representação no Conselho de Ética ela abrange 3 questões, 2 das quais centrais, que é organização criminosa, lavagem de dinheiro e peculato. Os deputados também se reuniram com o presidente do Conselho de Ética da Câmara para pedir agilidade ao processo. Mas o Conselho só deve começar a analisar o pedido em fevereiro. As coisas vão tramitar na Secretaria-Geral da Mesa, vai ter que estar pronta na terça para que a mesa, na sua reunião de terça-feira, já decida. E aí a mesa tem que estar até 3 sessões ordinárias. Nós não temos mais 3 sessões ordinárias até o recesso. O mais provável é que na primeira semana do final do recesso, lá para o mês de fevereiro, a gente faça a instauração desse processo. O deputado Lúcio Vieira Lima não quis comentar o caso. Disse que só vai responder às acusações nos autos. Em cerimônia no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer sancionou as novas regras do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Em 2018, 310 mil novas vagas serão ofertadas. O FIES é um programa em que o governo banca os estudos de alunos que cursam faculdades particulares. Após a formatura, a pessoa paga o financiamento em parcelas mensais. Para 2018, o governo editou novas regras por meio de medida provisória aprovada pelo Congresso. A sanção da lei com as novas regras foi feita nesta quinta-feira. O deputado Alex Canziani, relator da proposta, detalhou as faixas de público em que foi dividido o programa. Na primeira faixa, que é com recurso do OGU, nós teremos 100 mil vagas com custo zero, com juros zero. Nem um centavo de juro vai ser cobrado dos nossos estudantes. E fora isso, nós teremos outras modalidades com fundos constitucionais e também com o próprio BNDES viabilizando recursos para que, através de bancos privados, se possam ofertar, então, essas vagas para o Brasil. O ministro da Educação, Mendonça Filho, falou que a inadimplência estava colocando em risco o FIES e que, por isso, o novo modelo se destina a garantir a sustentação financeira do programa. E hoje, Vossa Excelência, presidente Temer, assina a sanção do novo FIES, que mostra claramente de que é possível viabilizar política para os mais pobres de forma sustentável. O presidente Michel Temer disse que houve um entendimento dentro do governo de que seria possível utilizar recursos dos fundos constitucionais das regiões Norte, Centro-Oeste e Nordeste para financiar uma das modalidades do FIES. Conseguiram revelar que seria possível a utilização do Fundo Constitucional para o desenvolvimento nacional, porque educação é desenvolvimento. Foi exatamente esta a razão interpretativa que trouxe para este FIES, 1 bilhão 120 milhões de reais.
E a Petrobras anunciou ontem que estuda mudar a política de aumento do gás de cozinha. A notícia veio 3 dias depois que o preço do botijão subiu 8,9%. É o 6º reajuste desde agosto. E o assunto foi discutido nesta quinta-feira aqui na Câmara. Na Comissão de Legislação Participativa, uma pergunta: por que o preço do gás subiu tanto? Para a Petrobras, essa é uma questão de mercado. A empresa segue os preços do resto do mundo. Ele varia, e muito, quando as condições são difíceis. Esse ano nós tivemos situações fora de controle, teve furacão nos Estados Unidos, teve eventos fora do normal que provocaram, pressionaram esses preços mais para cima. A diretoria da Petrobras, sensível a isso, está analisando algum ajuste, alguma adequação nessa política de maneira a mitigar um pouco seus efeitos sobre os consumidores. A empresa indica que as variações no preço devem ficar menos frequentes. Para o deputado Chico Lopes, o problema está na política voltada exclusivamente para o mercado. Estão inventando isto para que a Petrobras comece a dar lucro exorbitante para eles poderem vender, porque o mercado não quer comprar coisa que ele não tenha lucro e que alto se pague em menos de um ano. O deputado Zé Augusto Nalim sugere uma alternativa. Os impostos somam 19% do preço final. E se o governo abrir mão disso? Eu acredito que, se for bem pensado, vai poder adequar e resolver o problema. O pano de fundo dessa discussão é qual deve ser o papel do Estado e, principalmente, o da Petrobras. A empresa passou anos sem reajustar o preço do gás. Isso gerou prejuízo. Ao se adequar ao mercado, ela passa a dar lucro, mas isso pesa no seu bolso. E aí? Não existe uma solução exata para esse dilema. Por hora, resta ao consumidor usar a sua ferramenta: pesquisar o melhor preço. A Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor sugere ainda uma outra saída: reclamar. O que é necessário que o consumidor observe, que os PROCONs estejam atentos, é verificar se esse reajuste dos preços tem sido utilizado como uma forma de, até como uma desculpa para aumentar de uma forma indevida os preços para o consumidor. Aí sim pode existir abusividade. O plenário se reuniu nesta quinta-feira em comissão geral com entidades e especialistas ligados ao meio ambiente para discutir as mudanças climáticas e as metas estabelecidas no Acordo de Paris. O acordo foi assinado por 95 países no âmbito das Nações Unidas durante a 21ª Conferência das Partes da Convenção do Clima, COP21, realizada em Paris em 2015. Cada país signatário ficou responsável por construir seus próprios compromissos na redução da emissão de gases do efeito estufa. O Brasil apresentou uma proposta de desenvolvimento sustentável em setembro de 2016. Antes de entrar em vigor, o Acordo de Paris precisa ser ratificado por no mínimo 55 países que emitem conjuntamente mais da metade dos gases do efeito estufa. Os países ricos também devem garantir um financiamento de 100 bilhões por ano. Caso seja cumprida essa exigência, ele entrará em vigor em 2020, quando haverá uma nova reunião internacional para revisar os compromissos. O Brasil se comprometeu a reduzir em 37% a emissão de gases do efeito estufa até 2025, em relação ao montante registrado em 2005, e reduzir em 43% até 2030. Os ambientalistas alertaram que o modelo econômico e político que vem sendo adotado pelo Brasil se afasta do desenvolvimento sustentável. Nos preocupa que propostas em reduzir as emissões, com o foco no carbono, acabem autorizando e legitimando a expansão das monoculturas: soja, eucalipto, cana. Só de soja, o Brasil já ocupa hoje uma área equivalente à Alemanha. Enquanto que nesse mesmo plenário, o governo tenta passar uma medida para economizar centenas de bilhões de reais na Previdência e entregar esses mesmos centenas de bilhões de reais para as petroleiras internacionais. Simplesmente não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido as políticas que nós estamos adotando no nosso país.
Entre 2005 e 2014, houve uma redução de 40% na emissão de gases do efeito estufa em função da queda do desmatamento na Amazônia, segundo o representante do Ministério do Meio Ambiente. Ele também explicou as ações que o governo federal vem tomando nesse sentido. Política Nacional de Biocombustíveis Renova Bio, ela vai trazer um passo importantíssimo para aumentar a participação de renováveis na matriz energética, que já é bastante substantiva. O plano de recuperação de vegetação nativa também é um passo importante para as metas que o Brasil se colocou para reflorestamento e restauração de mata nativa. E também o número impactante que a gente tem aí em energia eólica, por exemplo, para dar mais um exemplo, de 2010 a 2015, nós crescemos a capacidade instalada de energia eólica no país em 8 vezes. Os especialistas também falaram acerca das consequências das mudanças climáticas. Nós não estamos falando de uma reunião de cientistas e diplomatas em conferências da ONU para discutir a quantidade de determinado gás na atmosfera. Nós estamos falando de vidas, de pessoas. Nós estamos falando de aumentar a desigualdade social no mundo. O grande impacto da mudança do clima é no ciclo hidrológico. Ciclo hidrológico significa secas prolongadas, como nós estamos assistindo, ou também chuvas muito intensas num espaço de tempo muito curto. Os setores econômicos no Brasil, todos já estão sentindo isso também. O setor do agronegócio, que já sente os impactos das mudanças climáticas na produção agrícola, isso vai impactar no PIB nacional. O setor energético também do Brasil vai sentir, as hidrelétricas brasileiras já sentem os impactos das mudanças climáticas. Não é possível falar de política climática sem enfrentar as questões que ainda não foram resolvidas na nossa democracia. Você já viu nessa edição do Câmara Hoje. Plenário aprova projeto que atribui à Polícia Federal a investigação de crimes de ódio às mulheres na internet. Petrobras anuncia mudanças na política de aumento do gás de cozinha e Câmara debate o assunto numa audiência pública. Representação no Conselho de Ética da Câmara pede a cassação do mandato do deputado Lúcio Vieira Lima, do PMDB da Bahia. Agora em Brasília, 9 horas e 26 minutos, e você vai ver depois do intervalo. Uma audiência pública realizada aqui na Câmara questionou o cronograma do Tribunal Superior Eleitoral para implantar o voto impresso nas eleições de 2018. E mais. Agora você pode saber muito mais sobre a Câmara e sobre os deputados na tela do seu celular. 3 novos aplicativos premiados em um concurso mostram de gastos parlamentares até as chances de um projeto de lei ser aprovado. Os detalhes em instantes. Agora em Brasília, 9 horas e 28 minutos, pelo horário brasileiro de verão. O Câmara Hoje está de volta. Agora você pode saber muito mais sobre a Câmara e sobre os deputados na tela do seu celular. 3 novos aplicativos premiados em um concurso promovido pela Câmara mostram desde os gastos dos parlamentares até as chances de um projeto de lei ser aprovado. De Goiás e ficou sabendo do desafio de aplicativos da Câmara por amigos que trabalham na área de informática. Ele e o colega Bruno Monteiro tiraram o primeiro lugar no concurso com o aplicativo Edo, que mostra gastos e outras informações sobre os deputados. O projeto está focado nessa premissa de estamos de olho, né? Estamos de olho nas decisões, nas posições que estão sendo tomadas aqui dentro, né, da Câmara. O segundo lugar ficou com Saulo Guerra, de Brasília. Ele assistiu à palestra da Câmara na Campus Party e montou uma equipe para participar do desafio. Surgiu a ideia de usar machine learning para calcular a chance que uma proposição tem de ser aprovada ou não. Ao clicar, ele abre os detalhes daquela proposição, já mostrando a chance e alguns outros parâmetros, como quantas vezes já tramitou, quem propôs, a ementa e tudo mais. Mas o principal mesmo é a chance, né? A probabilidade de aprovação dela. Ison também trabalha em tecnologia e ganhou o prêmio do 3º lugar junto com um colega do Espírito Santo. A gente já estava trabalhando em outros projetos também com questão de reconhecimento para questão de fala, a chats de suporte, então a gente falou, poxa, por que não fazer o mesmo para o aplicativo da Câmara, informando um chatzinho onde o cidadão consegue obter dados da transparência, simplesmente perguntando para o aplicativo, sem complicadores de ter que acessar, interpretar gráfico, então ele pode perguntar diretamente. Para a Câmara, o concurso é uma forma de melhorar o diálogo com a sociedade. Com esses desafios, né, está trazendo para a gente o conhecimento do que a população quer ver, como quer ver,
né, e não da forma que a gente entende com os nossos jargões e temos entregados à população. Os aplicativos premiados podem ser baixados gratuitamente e estão disponíveis na Apple Store e na Google Play. O primeiro lugar no desafio de aplicativos recebeu R$25 mil como prêmio, o segundo R$15 mil e o terceiro R$10 mil. O portal desafio.leg.br tem mais informações sobre esse e outros concursos promovidos pela Câmara. Uma lei aprovada em 2015 determinou que nas próximas eleições gerais, ou seja, em 2018, as urnas eletrônicas terão de imprimir o voto. Uma audiência pública realizada aqui na Câmara questionou o cronograma do Tribunal Superior Eleitoral para implantar essa mudança. Os participantes disseram que falta transparência nos procedimentos do TSE. O voto impresso foi aprovado em 2015 como medida de segurança. Em 2014, auditores tinham acompanhado as eleições a pedido do PSDB. Eles disseram à Comissão de Ciência, Tecnologia e Informática que o sistema brasileiro não tem transparência suficiente para garantir que não existem fraudes na votação. Nós não encontramos sinais de fraude na totalização e não pudemos afirmar nada sobre fraude na apuração. Não foi possível fazer a auditoria da apuração, o TSE não permitiu. Essa é a conclusão do relatório do PSDB. Os participantes da audiência pública ainda questionaram a segurança do sistema de biometria adotado pelo Tribunal Superior Eleitoral e o cronograma de implantação gradual do voto impresso. O tribunal foi convidado para a reunião, mas não compareceu. Nós teríamos que ter o contraponto para justificar tudo que foi dito. Infelizmente, não é a primeira vez que o TSE deixa de comparecer. A assessoria de imprensa do TSE informou que o tribunal realizou uma audiência pública sobre as eleições de 2018 no mesmo horário da audiência na Câmara e, por isso, não enviou representantes. Afirmou ainda que a lei sobre o voto impresso será cumprida. A Comissão de Ciência e Tecnologia debateu um incentivo à pesquisa na área da medicina regenerativa, que estuda o uso de células-tronco para recuperar tecidos e órgãos humanos. As células-tronco estão presentes no corpo humano desde a fase embrionária, mas com o passar do tempo, o organismo mantém uma pequena quantidade para a renovação de alguns órgãos. Por meio da medicina regenerativa, é possível a cura de doenças sanguíneas, metabólicas e imunodeficiências, como a anemia, por exemplo. A Comissão de Ciência e Tecnologia discutiu sobre políticas públicas que precisam ser adotadas para incentivar a pesquisa com célula-tronco no país. Os participantes da audiência pública afirmaram que as pesquisas existentes têm demonstrado resultados consideráveis. Na anemia falciforme, nós temos entre 90% e 93% de bons resultados na regeneração óssea. Nas outras lesões, por exemplo, secundária à corticoterapia e outras doenças, o resultado está em torno de 70% de bons resultados. Isso é bastante animador, porque você retorna o doente às suas atividades em pouco tempo. O deputado que pediu o debate assegura que a Câmara está contribuindo com os avanços e resultados das pesquisas com as células-tronco no Brasil. Em companhia dos meus dos deputados que formam a Comissão de Ciência e Tecnologia, nos sentimos extremamente honrados de poder colaborar, poder ajudar e podemos dizer que a Câmara dos Deputados vai empunhar essa bandeira, a bandeira da célula-tronco, que é a bandeira da vida. O Dia Internacional de Solidariedade ao Povo Palestino foi lembrado aqui na Câmara nessa quinta-feira. A solenidade foi no gabinete do deputado Assis Melo e contou com a presença de parlamentares e representantes de outros países. O Dia Internacional de Solidariedade ao Povo Palestino foi instituído pelas Nações Unidas para lembrar o aniversário, no dia 29 de novembro, da Resolução 181 da Assembleia Geral das Nações Unidas. Em 29 de novembro de 1947, a Assembleia Geral, presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha, aprovou o plano de partição da Palestina. Em tese, foram criados o Estado israelense e o Estado palestino. É importante, né, a solidariedade ao povo palestino. Tem até resoluções da ONU tratando disso. Então, eu acho que o parlamento brasileiro, por esta pluralidade, e também pelo reconhecimento, né, da luta do povo palestino
pelo seu território e em defesa da paz também. Eu acho que esta questão da paz, ela deve ser, de fato, de todas as correntes políticas. E nessa edição do Câmara Hoje, você viu, o plenário aprova projeto que atribui à Polícia Federal a investigação de crimes de ódio às mulheres na internet. Petrobras anuncia mudanças na política de aumento do gás de cozinha e Câmara debate o assunto numa audiência pública. Representação no Conselho de Ética da Câmara pede a cassação do mandato do deputado Lúcio Vieira Lima, do PMDB da Bahia. Uma audiência pública realizada aqui na Câmara questionou o cronograma do Tribunal Superior Eleitoral para implantar o voto impresso nas eleições de 2018. E agora você pode saber muito mais sobre a Câmara e sobre os deputados na tela do seu celular. 3 novos aplicativos premiados em um concurso mostram de gastos parlamentares até as chances de um projeto de lei ser aprovado. E essa edição do Câmara Hoje fica por aqui. Hoje é sexta-feira, 8 de dezembro. Nesse momento em Brasília, 9 horas e 36 minutos pelo horário brasileiro de verão. Para você, um ótimo dia. Tchau.